Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo quanto temos recebido da parte de Deus, pelo seu amor e sua misericórdia. Hoje estamos aqui a convite do nosso pastor Soler, ali da congregação de Jardim Manara, que pertence ao setor 3, que tem ali como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Davi Soler, e também o nosso pastor Jeremias Borges de Souza, que é o pastor setorial aqui do setor 18, e também nós temos o pastor José Huerta Bezerra da Costa, que é pastor da Assembleia de Deus do Belém. Meus queridos, hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 13, que é a lição para os jovens, que tem como título a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Desse primeiro trimestre, a última lição do trimestre, estamos gravando essa aula a pedido do pastor, como eu já tinha dito, em virtude do que está acontecendo aí no nosso país e no mundo, que todos já sabem. Para tanto, eu convido os amados irmãos para abrir as suas Bíblias aí. Eu vou estar lendo aqui o texto do dia. Se fosse para os adultos, seria o texto áureo, né? O texto do dia nos diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24 e 27. O nosso texto bíblico encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19, que nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O assunto, como eu disse, dessa lição, o título dessa lição é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria aqui, dentro da introdução, dizer que esse assunto, a vinda de Cristo, dentro da teologia, ela está inserida na matéria escatologia, que quer dizer doutrina das últimas coisas. Eu creio que numa escola da faculdade levaria aí pelo menos um ano para estudar toda essa matéria. A igreja citou aqui o nosso comentarista, que não é um balcão de negócios espirituais e religiosos. Foi uma boa observação, porque o que nós estamos vendo aí nesses dias, né, que nós vivemos, há muito negócio com relação à religião. Uma coisa triste, porque muitas pessoas também compram a ideia desse negócio, ou seja, como se fosse uma troca de alguma coisa, né? É dano que se recebe, e não é isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que pregar o Evangelho para que o homem venha se arrepender, para que o homem venha a aceitar Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida e aguardar a preciosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, há poucos e quase nenhum temor em relação à vinda de Cristo em se tratando dos nossos dias. O autor aqui, ele pegou aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e ele começou a falar da ressurreição.
E na nossa lição aqui, o primeiro tópico fala da ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, essa ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, passou aqui por um período de 40 dias aqui na terra, depois se ascendeu aos céus. E essa é a vitória assim, mais grandiosa do Evangelho. Porque Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Né? E outra, se esperarmos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis. Eu quero dizer que Cristo é o modelo da ressurreição. E outra, só participarão dessa ressurreição, que é a primeira ressurreição, somente os salvos. Que a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz, bem-aventurados e santos que são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A ressurreição de Cristo é algo glorioso para a igreja. A ressurreição de Cristo é o pilar da fé cristã. Louvado seja Deus. Se caso isso não tivesse acontecido, tudo aquilo que nós pregamos seria falso e nós seríamos falsas testemunhas, como diz o próprio texto. No subtópico aqui diz que Jesus voltou para casa. Ele veio lá do céu, veio aqui para a terra, para cumprir a missão, para cumprir a aliança que foi feita com Deus, para resgatar o homem do pecado. Mas depois ele ressuscitou, depois ele ascendeu-se ao céu. E ali em Atos capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos ver o último ato do ministério de Jesus aqui na terra. Foi quando estavam ali os anjos, né? Os anjos estavam ali vendo, os discípulos vendo Jesus subir, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido no céu. Da mesma forma que ele está indo, ele há de vir. Para quê? Para buscar o seu povo. E aqui agora nós entramos num ponto importante também da doutrina cristã, que está dentro da escatologia, que é o arrebatamento. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes, porque sobre esse assunto da vinda de Cristo buscar a sua igreja, ela consta lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, fala sobre a vinda de Cristo. E arrebatamento, irmãos, eu vi aqui 4 vocábulos que nós podemos definir o que significa arrebatamento. Do latim, rápidos, que significa tirado com violência, tirado com força. E do grego, arpazo, que significa levar, que significa furtar. E do hebraico, shaf, que equivale a dizer levar de uma parte para outra, como o vento leva as folhas, como está lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. E também aqui a definição do português, é tirar com violência, ou forçar, ou arrancar. Existem também diversas escolas, pelo menos 3, né, que se refere-se ao arrebatamento, a vinda de Cristo. Uma delas é a pós-tribulacionista, que diz que a igreja ela passará pela grande tribulação. A outra é a mid-tribulacionista, que diz que a igreja vai passar até a metade da grande tribulação. Mas nós cremos, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 9, que nós somos pré-tribulacionistas, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Paulo escreveu assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Também, nas épocas aí, a partir do 1º século, nós vamos ver
que no século I, os primeiros cristãos, eles criam que eles esperavam a segunda vinda de Cristo na geração seguinte, após a morte. Né? Eles esperavam, e se nós formos ver aí, século II, século III, interessante que em 1901, a Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando os seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901. Então, se nós formos ver aí, teve épocas que pessoas venderam tudo, foram para o morro esperando a vinda de Cristo, Cristo não veio e foi aquela decepção. Agora, aqui um ponto interessante, confirmações bíblicas sobre a vinda de Cristo. No Antigo Testamento nós vamos encontrar, na Bíblia toda, 1845 vezes falando sobre a vinda de Cristo. No Antigo Testamento, 1527 vezes. E no Novo Testamento, 318 vezes. 318 vezes fala da vinda de Cristo. Os profetas falaram da vinda de Cristo. Os apóstolos falaram da vinda de Cristo. Os anjos falaram da vinda de Cristo. Jesus falou da sua vinda. A ceia é algo que nos mostra que tem a ver com a vinda de Cristo. Fazer isto todas as vezes que se reunirem em memória de mim até aquele dia, o grande dia após o arrebatamento, nós vamos passar ali para o tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro e ali o próprio Senhor vai servir a ceia para os salvos. Sinais da vinda de Cristo. Outro ponto importante aqui que nós assinalamos aqui. Sinais em cima do céu. Atos 2:19, Lucas 21:11, não dá tempo de ler, porque o vídeo não seja muito cansativo. Mas vai ter muitos sinais que vai haver acima do céu. Né? Então, a Bíblia, ela mostra e as suas profecias estão cumprindo. Podemos enumerar alguns aqui: avião, foguetes, satélites, discos voadores, satélites artificiais, camada de ozônio, né? Buraco na camada de ozônio. Tudo isso é sinal que vai acontecer em cima, no céu, e já se cumpriu muitos. Também sinais debaixo da terra, tudo isso são antes da vinda de Cristo. Terremotos. O último século, que foi o século XX, acho que foi pelo menos 7.000 terremotos. Né? Fome, vai ter muita fome, vai ter pestes, doenças de todos os tipos. Tudo isso aí está apontando para a vinda de Cristo. E também sinais na natureza. O efeito estufa e o aquecimento global. É o tsunami que aconteceu, um exemplo, lá em 26/12/2004, ali na região asiática, por volta das 8 horas da manhã. Também sinais na vida social. Vida de preocupação apenas material, vida social. Homens amantes de si mesmos, homens avarentos, homens presunçosos, homens desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, caluniadores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigo de Deus. Somente com a aparência de piedade, aumento da criminalidade, desajuste na família, estado mental de angústia e assustador. É o que vai acontecer, são sinais que apontam para a vinda de Cristo. Outro sinal importante, irmãos, que nós temos que ver, é sinal da vida moral. Né? Amor livre, divórcio, perversão sexual, pornografia, drogas, orgia. Tudo isso é o que está acontecendo a cada dia que se passa no mundo que viveu. E também sinais no meio do povo judeu, né? Os judeus foram espalhados entre as nações, como está lá em Deuteronômio 4:23, para se cumprir a determinação de Deus. Mas Deus também o prometeu ajuntá-los na sua terra. E temos aí o ajuntamento dos judeus, não dá tempo para falar nisso, o tempo é curto. Temos o ajuntamento nacional
e teve o ajuntamento espiritual. São sinais da vinda de Cristo. E o grande milagre, né? Os judeus voltaram para sua terra quando ali teve aquela reunião na ONU e com o voto Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha, eles conseguiram ali voltar para a sua terra. E vemos ali também, se você for ler ali Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. E interessante, irmãos, a reconstrução, o restabelecimento do Sinédrio, né, que é o alto tribunal judaico. Também sinais entre poderosos, né, aliança entre as nações. Tudo isso para se cumprir a palavra de Deus. Guerras, né, guerras na terra, tantas guerras que nós vemos acontecendo aí. Também outro sinal importante, sinais na vida religiosa. Perseguições, ecumenismo, né? Ser um povo só, uma religião só. Né? As falsas doutrinas. Quantas falsas doutrinas nós estamos vendo aí nos dias de hoje. Os falsos profetas, os falsos cristos. Ou também sinais entre o povo de Deus. Tem sinal entre o povo de Deus? Tem sinal entre o povo de Deus. Como? Falta de fé. Lucas 18, 18. Né? Quando vier o filho do homem, porventura achará fé na terra? Falta de esperança, falta de amor, mistura com o mundo. Né? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Mistura com o mundo, sonolência espiritual, apostasia, mornidão, irmãos. A pessoa não é quente nem frio, ela é morna. E a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 3, que o Senhor vai vomitar da boca dele esses mortos. Né? Sinais na vida científica, né? Sinais na vida científica, sinais na vida tecnológica. Né? Tem com chips aí que nós já estamos vendo, já estão bem evoluídos. Agora, um outro ponto importante, quando virá Jesus Cristo? Né? Ninguém sabe, irmãos, o dia nem a hora quando virá Jesus Cristo. Ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Será um momento que ninguém vai pensar, ninguém vai esperar, ninguém vai imaginar. Né? Será uma grande surpresa na terra. Ele virá na noite do pecado, irmãos. Na noite onde as pessoas estão querendo, nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se casamento. Mas o Senhor veio e destruiu, irmãos. Só 8 pessoas se salvaram. E a igreja prega a vinda de Jesus, irmãos. Jesus vai vir. Tem muita gente que esqueceu, irmão. Não tem mais esse temor da vinda de Cristo. Essa vontade. A Bíblia diz que nós temos que amar a vinda de Cristo. Né? Ele virá num abrir e fechar dos olhos, irmão. Foi o texto do dia que nós lemos também. O relâmpago que sai do Oriente se mostra no silêncio e será a vinda de Cristo. Né? E como virá Jesus, irmão? A Bíblia diz que ele virá como ladrão. Não é que ele seja um ladrão, mas como ladrão. O ladrão, quando entra numa casa, ele vai roubar o quê? Só coisas preciosas. E o que Jesus vai vir buscar aqui na terra, que é seu? Ladrão aqui é uma figura. O que é mais de precioso? A sua igreja. Comprada e lavada no seu sangue. Essa é a característica do ladrão, irmão. E quando o ladrão sair, irmãos, ninguém percebe. Quando a igreja for tirada, irmão, ninguém vai perceber. Porque a primeira vinda de Cristo, ela será invisível. Somente os crentes salvos verão. Né? Somente os salvos. O mundo vai entrar numa bagunça total, irmãos. A Bíblia diz que há um no meio que está retendo a igreja, irmãos, que é o Espírito Santo. Mas na hora que chegar o momento, vier a ordem do Pai, o Filho vir buscar a sua igreja, esse que está no meio levará a sua igreja, irmãos, para a glória, para estar para sempre com o Senhor. Será notada a falta de muitos, irmãos. E o mundo
entrará, irmãos, na triste bagunça, irmão, de desordem, onde o anticristo vai entrar em ação para mentir que vai colocar ordem. Agora, quem vai subir, irmão? Quem está preparado, irmãos. Se tiver aquele se preparando, ele não vai subir, tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para subir, a encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja o nome de Jesus. Tem que amar a vinda de Cristo. E o nosso tema aqui, irmãos da lição, que é o terceiro tópico, fala da vida eterna com Cristo, irmãos. Nesse caso aqui, os salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Você tem que amar Deus, não é pensar que ir para o céu porque tem medo de ir para o inferno, não. Quem pensa assim vai acabar indo para o inferno. Mas tem que amar a Deus, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Louvado seja o precioso nome de Jesus. E quando nós chegarmos lá no céu, irmãos, tem um hino aí que diz, só vai ser alegria. Oh, glória a Deus. Nós vamos entrar, irmãos, eu imagino que nós vamos entrar, é tanta alegria, tanto gol, nós vamos entrar pulando de alegria, irmãos. Querendo ver primeiro o rosto do nosso Salvador, Jesus Cristo. Depois nós vamos ter a eternidade toda, irmãos, para conhecer Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, todos aqueles que foram antes de nós, irmãos. O nosso corpo, diz a Bíblia, será semelhante ao corpo de Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Não vamos ter mais nenhuma enfermidade, irmãos. É o regresso ao estado da plenitude. Aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. O Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Para mim e para você. Não veremos mais a morte. Grande inimigo do homem, a morte. Ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Ah, por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para viver eternamente, mas o pecado interrompeu isso. Eu sempre digo para os irmãos ali na congregação, quando nós temos oportunidade para pregar a palavra de Deus. O hino número 2 fala que nós temos saudade, né, do céu. Saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Mas como isso? Nós nunca tivemos lá, mas quem está lá nos trouxe, está em nós, habita em nós. Você pode glorificar a Deus por esse momento tão importante. Não ficaremos mais doentes, irmãos, não temos que pagar mais conta nenhuma, irmãos. Mas nós não precisaremos de luz, que o Senhor é a nossa luz. Não precisaremos de água, porque o Senhor é que sacia, irmão, a sede do sedento, irmãos. Não vamos pagar mais aluguel, irmão, porque lá nós teremos a nossa casa prometida para o Senhor. Lá em João 14:1, o Senhor Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. E Jesus continua, eu vou preparar o lugar. E tem uma tradução que diz assim, quando eu vier, eu vos levarei, para que estejam comigo, aonde estiver, estejais vós também. Isso aqui é algo glorioso, irmãos. Quem assim deseja está fazendo a última oração da Bíblia. Né? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Lá não haverá mais choro, mais pranto, e toda lágrima será enxugada. Que nós cristãos, irmãos da igreja verdadeira de Cristo, que professamos a fé em Cristo, nós estejamos, irmãos, fazendo essa última oração, irmãos, para deixar esse mundo de confusão, irmãos, esse mundo de tanta dificuldade, de tanta gente cruel, irmãos, de tanta coisa ruim, mas nós vamos estar para sempre por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu encerro aqui, bem rapidinho, porque
para facilitar, né? Eu agradeço aqui mais uma vez esta oportunidade ao pastor Solé, pastoria da nossa congregação, e que Deus abençoe a cada um daqueles, sejam da nossa igreja ou alguém que não seja crente, que vê esse vídeo. Né? Nossa igreja fica ali na Avenida Itaberaba 46 e 45, ali a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Se você quiser, que está assistindo esse vídeo, quiser fazer uma visita para nós, vamos te receber com muita alegria. Tá bom? Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Tá? Jesus está voltando. Muitos morrem todo dia. Muitos morrem todo dia. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E nós estamos aguardando a vinda do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.